Olá, pessoal, estamos de volta com mais um podcast da Federa RJ. Hoje o nosso tema é um tema de extrema importância para a gente avançar em direitos e garantir a vida das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre LGBTQI+. Estão comigo aqui o companheiro Rogério Campanati, que é membro da comissão LGBT+, da Contraficute, o companheiro Vitor de Wolf, produtor cultural, mestre em programa Cultura e Territorialidade da Universidade Federal Fluminense, presidente da @abgt.oficial, diretor do @MEC Niterói e representante do BR na Liga IAC. É um monte de sopa de letrinha, mas vocês vão entender tudo. Fica com a gente, não vai embora não. E, além desses dois companheiros, a gente tá comigo também o companheiro Jerônimo Granja. É Granja, né? É isso mesmo. Isso. Que é bancário da Caixa Econômica Federal e idealizador do podcast Kill. Bicha e Bom Dia, Bicha. É isso mesmo. Muito bem, gente. Então, o nosso tema é esse. Dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQI+, e essa sopa de letrinhas também tem polêmica, né? A gente sabe que não tem uma unidade, mas é o que a gente vai falar aqui, todos defendem, que é a vida, o respeito e o direito a fazer o que você quiser. Afinal, a sua vida é a sua vida e você decide sobre ela, tá bem? Eu quero começar já perguntando pro Vitor. Vou começar por você, Vitor. Tudo bem? Tranquilo. Então você pode fazer uma saudação e aí a gente inicia as perguntas, depois os meninos fazem uma saudação também. Tá bom. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com companheiros de luta. A gente sabe que o movimento LGBT também é um movimento que tem trabalhadoras, trabalhadores, e é muito importante a gente debater e discutir a pauta da nossa vida, dos nossos trabalhos, dos nossos corpos. A gente é um movimento LGBTI, né? Nós, a BGLT, eu sou presidente da BGLT, Seção Brasileira de LGBTIs, e a gente sempre fala que não adianta a gente fazer movimento LGBT se não tiver o recorte de classe. É sempre importante a gente entender que quem mais sofre na ponta da nossa comunidade são as trans, são as travestis, são as pessoas negras, é a classe trabalhadora como um todo nesse país. Perfeito, muito obrigada. Agora eu passo para o companheiro Campanati. É bom demais estar aqui. Eu sou sindicalista, né? Sou dirigente aqui dos Sindicatos Bancários do Rio, represento a Federa também nas negociações com a Caixa, e eu pretendo trazer mais um foco na comunidade LGBT e o mercado de trabalho. Perfeito. Jerônimo? Então, eu sou bancário da Caixa, né? E idealizei os podcasts Kill Bicha e Bom Dia Bicha, que foram iniciativas muito importantes para que eu pudesse me conectar com outras pessoas das comunidades. A gente, inclusive, escolheu se comunicar em relação às comunidades LGBTQIAPN+, no plural, porque cada letra traz toda uma história, todo um conjunto de vivências, e a gente também acredita nas interseccionalidades das lutas, né, que a gente se encontra nessas letras, e eu notei que a gente tem muita não tem mídias ou meios de comunicação ou formatos de comunicação que englobem as nossas comunidades. Então, com o Kill Bicha e com o Bom Dia Bicha, a gente conseguiu fazer alguma coisa em relação à comunicação para pessoas LGBTQIAPN+, sobre elas e principalmente para elas. É isso, gente. Jerônimo toca num ponto que é fundamental, né? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, né? Tem dados estatísticos que demonstram a violência porque passa essas pessoas, além da dificuldade de conseguir um trabalho formal, né? Então, assim, esse debate ele é muito importante para a gente desmistificar, né? Entender um pouquinho mais e saber que o ser humano precisa ser respeitado.
E é por isso que a gente está aqui, né? Tem diferenças de opinião em relação às letras, né? Inclusão, mas acho que tem uma coisa que unifica todo o movimento, que é a defesa da vida, das condições de trabalho dignas, das oportunidades. Porque a gente sabe que essas pessoas têm muita dificuldade no mercado de trabalho, né? Então eu queria perguntar já para você. Vamos lá, primeira pergunta, gente. Como avançar na sociedade nesse debate para a gente reduzir esse. Acho que tem um certo desconhecimento também por parte das pessoas, mas como você acha que a gente pode, você que tem uma vasta experiência no assunto, né? Tem representatividade para falar sobre esse tema, e eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Acho que, primeiro dizer que eu acho que a gente avançou muito nesse país e nesse mundo que a gente está vivendo, né? Imaginar que a BGLT tem 30 anos de existência e há 30 anos atrás era inimaginável a gente pensar em união civil, pensar em direito previdenciário, pensar em discutir isso num podcast, pensar em debater isso abertamente na televisão. Eram poucos programas e poucas pessoas que conseguiam romper essa barreira, embora ainda seja difícil, mas não é mais tão quase impossível como a gente tinha 30 anos atrás. Então, acho que as lutas do movimento LGBT, o que o movimento LGBT conquistou até agora, foram bastante significativas. A gente mudou bastante esse país. Óbvio que a eleição do Lula, né, e toda essa questão traz também uma mudança significativa para o país. Mas a gente conseguiu perceber que, embora, né, você citou o dado que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo hoje, ainda é, é uma triste notícia. Há mais de 10 anos a ANTRA faz essa pesquisa. Desde quando a pesquisa existe, a gente Exatamente, lidera esse ranking. Lidera, né? Que é esse ranking que a gente odiaria liderar. A gente adora liderar Exatamente. ranking nesse país, né? Mas esse é aquele que a gente não gosta. Mas por vezes a gente percebe também que há subnotificações, há formas de fazer. Então, são dados que talvez possam até ser piores do que eles estão hoje. A gente não tem essa certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu ter muitos e muitos avanços. Mas é preciso ainda transformar significativamente a cultura da sociedade brasileira. A gente vive um momento também de uma disputa cultural profunda. Se a gente pretende voltar a ser uma sociedade como era na ditadura militar, né, a famosa tradição família e propriedade, que a gente sabe que na verdade era um disfarce, né, para uma única família, para um tipo único de sociedade, para um único tipo de propriedade, para um único tipo de capital que dominava os outros corpos. Então, se é essa sociedade que a gente quer voltar no passado, é isso que a gente pretende construir para o nosso país, ou a gente quer uma sociedade onde todos possam viver livremente, onde todos possam ter os seus direitos, onde todos possam expressar a sua ideia, a sua sexualidade, inclusive as ideias contraditórias possíveis, né, dentro daquilo que a legalidade manda. A gente não vai querer um país que as pessoas vão ficar defendendo o nazismo, o fascismo, esse tipo de país a gente não quer construir, mas o tipo de país das liberdades individuais, que as pessoas possam expressar o seu amor e seu desejo e seu afeto, esse é o país que a gente quer. Então acredito que a gente vive um profundo debate de qual país a gente quer para a nossa sociedade. E cabe a nós lutar por políticas públicas. Então, não apenas a gente pensar que é isso, né? Você quer transformar, quer produzir culturalmente uma sociedade justa, fraterna, para todos. Mas como que a gente faz isso? Através das políticas públicas. Então, acho que é isso que a gente tem lutado mais fortemente para que a gente volte a ter políticas públicas efetivas. O governo passado, a gente conhece bem, né? Sabe, o viés do governo anterior que a gente vivia, foi um governo desastroso para a nossa comunidade. Um governo que jogou no lixo várias conquistas que a gente tinha feito. Porém, é preciso que esse governo também entenda isso e retome essas conquistas. Não do ponto de vista do que estava, mas do ponto de vista que é preciso avançar mais ainda. Não adianta o governo Lula 3 ser o governo Lula 2, ele precisa ser o governo Lula 3. Ele não é o governo 2.1, né? Ele é um governo novo, ele tem novas ambições. A nossa comunidade já saiu do armário faz tempo. Qual é o próximo passo que a gente vai dar? É isso que a gente tem cobrado do governo também. Perfeito. Isso é muito importante, né? Você falou de um tema que, inclusive, é fruto de debate agora, né? No Congresso Nacional, onde, infelizmente, né, você tem uma bancada que, por maioria, coloca como princípios travar as pautas sociais para garantir as suas emendas, né? Porque, na verdade, é disso que a gente está falando, gente. Você que nos assiste, presta atenção no que está acontecendo no nosso país, porque é isso, né? Sim. A gente está vivendo um momento muito desafiador e com muitas fake news, muitas mentiras espalhadas, enfim, é uma sociedade que está em disputa e eu acho que esclarecer as pessoas é fundamental, né? Por isso que eu falo, quando você ver alguma coisa, né, ou você recebeu alguma coisa no seu WhatsApp, ou viu alguma coisa na sua rede social,
vai lá, pesquisa, perde um tempinho, mas é fundamental você saber se aquilo é verdade ou não. Ainda mais agora com inteligência artificial, né? A gente Ainda está indo mais. para um outro patamar dessa Exatamente. disputa de Exatamente. narrativas, enfim. Exatamente. Então você fala de um país que tem necessidade, que tem carências, né? E que precisa do Estado para dar conta dessas dificuldades, né? E é através das políticas públicas que isso é feito, né? Então, para onde que vai o dinheiro do orçamento, né? Vai para o deputado ou vai para as políticas públicas, não é mesmo? E políticas públicas essas que precisam pensar para onde elas estão sendo destinadas. Porque se você está Perfeito. fazendo uma política de educação onde você não combate o racismo no país, você está sendo racista. Perfeito. Isso que está por trás. Você precisa fazer uma operação do Estado que não é uma operação ideológica partidária, Não. mas uma operação que contemple e consiga combater o que é o problema no país. Se o racismo nesse país segue sendo um problema estrutural que a gente sabe que é preciso que a educação brasileira combata o racismo. Se a LGBTfobia continua sendo um problema grave no Brasil e a gente continua matando e assassinando travestis, e muitas das vezes elas não estão na escola mais sequer, porque elas saem, não chegam nem no mercado de trabalho, Exato. né? A gente vai debater mercado de trabalho, né, aqui. Então, quantos travestis e transexuais trabalham nos bancos no Brasil? Conseguem acessar o mercado formal de trabalho? Como que você consegue olhar isso e não ter uma política efetiva que você vá nessa contramão? Então, se você não tem uma política de que mude isso, você está sendo conivente com isso, na verdade, né? Então, qualquer governante, qualquer secretário, ministro, presidente da República que chega no governo e não percebe que você precisa operar o Estado brasileiro para mudar a concepção do que está dado, você é conivente com o que está dado, né? E é importante o que você fala da questão da educação, do acesso às oportunidades, e quando você fala da população negra, essa interseccionalidade, esses recortes que se cruzam também dentro das nossas comunidades. Então é importante sempre que se pensar em políticas públicas, em qualquer ação, enfim, para promover oportunidade, equidade, a gente sempre pensar nisso. Pessoas LGBTQIAPN+, é preciso atentar para as pessoas negras dessas comunidades, para as mulheres dessas comunidades, porque esses recortes todos vão dificultando ainda mais o que já é difícil. Né, a gente estava conversando aqui antes de começar sobre o fato de sermos 3 homens brancos aqui, né, e como é importante a gente pensar sobre essa diversidade de oportunidades, de visibilidade. Pessoas negras e mulheres, elas, dentro das comunidades LGBTQIAPN+, infelizmente, elas também sofrem as opressões que elas sofrem fora das comunidades LGBTQIAPN+. Então, a Em nossa defesa, chamamos uma mulher preta trans. Sim. que estava muito ocupada, não tinha agenda, Isso. mas Não, pois é, mas é porque é isso, a gente tem essa preocupação, né, de, pô, vamos gravar lá, que visibilidade a gente está dando para que pessoas a gente está dando, e isso tem que permear muito o nosso pensamento sempre que a gente for falar de luta, né, de luta de classe trabalhadora, que abarca todos esses recortes. essa questão das políticas públicas, aí também somando com a educação, né, a gente também tem que educar o povo brasileiro para que ele entenda o que são políticas públicas e como é que elas são construídas. E para isso tem uma distinção que eu percebo que é muito difícil no povo brasileiro de um modo geral, que é saber distinguir o que é privilégio do que é um direito. Perfeito. Né? E o Congresso, a extrema-direita especialmente, né? Usa essa distorção de narrativa para confundir as pessoas e fazer parecer que aquela luta por um direito, na verdade, é uma luta por um privilégio, enquanto eles, na verdade, estão garantindo os privilégios contra os direitos de todo mundo. Enfim, fica muito complicado quando, por exemplo, você diz que todo mundo tem que ter direito à liberdade, né? Direito de amar, direito de andar de mão dada na rua. E aí parece que é um privilégio pra gente, que é da comunidade LGBT, né? Quem consegue andar assim na rua tá sendo privilegiado, porque não tomou uma pedrada ainda, né? Exato. Enquanto isso, lá eles ficam achando que são privilégios que a gente tá reivindicando. E a gente só quer ter exatamente o mesmo direito que qualquer outro cidadão. Agora, para conseguir ter esse mesmo direito, no nosso caso, a gente precisa de algumas políticas afirmativas, algumas políticas positivas. Porque isso não vem naturalmente por uma questão cultural. Né? Culturalmente, nós somos preconceituosos. Inclusive, eu aprendi com o Jerônimo essa questão das comunidades LGBT. Uhum. Porque, de fato, a gente fica brincando, né? As letrinhas se entendem muito pouco. Algumas letrinhas, inclusive, brigam muito entre si. E quando você fala de comunidade, você está dando mais atenção para todas essas especificidades que precisam ser tratadas e que, assim, tudo que todo mundo quer é poder viver como qualquer uma outra pessoa, né? Perfeito. Tá ótimo isso aqui, né, gente? Ó, você que está nos assistindo, curte, compartilha, comenta. É super importante a sua opinião.
a gente constrói juntos um país que a gente quer, né? E a gente tem lado, né? Nós gente temos tem lado. nós temos Isso aí. lado, é importante ter lado. Já vamos entrar um pouquinho agora no debate do mercado de trabalho, Rogério. E aí eu acho que você é a pessoa que está lá na mesa de negociação, né? Pois é. Pela Contrato Isso e pela dá um Federa. orgulhozinho de ser bancário. Né? Isso. Nós somos uma Então, fala um categoria que pouquinho. foi pioneira em muitos direitos, né, dos trabalhadores de modo geral. Nossa convenção coletiva ainda é um exemplo para outras categorias do país. E a gente ainda tem a vantagem de, além das convenções coletivas, a gente ter os acordos coletivos por banco. A Adriana negocia a convenção coletiva dos bancários e eu faço parte da negociação do acordo coletivo da Caixa. E a gente acaba conseguindo aprofundar o que se conquista lá na mesa. Quer dizer, a gente acaba conseguindo aprofundar e eu acho bom aqui a gente falar quando a conjuntura é propícia. Exato. Né? Porque a gente passou por um momento turbulento e a gente apanha muito no sindicato, do pessoal falando assim, sindicato não pode se meter em política. Mas aí eu converso logo com as pessoas assim, onde os direitos são construídos e onde eles são devastados? É no Congresso Nacional, né? A luta por direito é uma luta política. Mas enfim, voltando aqui para os acordos coletivos. A Caixa, e meu orgulho dobra, né? Que além de ser bancário, eu sou bancário da Caixa. E a Caixa foi o primeiro banco a reconhecer os parceiros homoafetivos no plano de saúde, para a gente poder botar no plano de saúde. Não me lembro exatamente o ano, acho que foi lá por 2002. Acho que foi 2004. Quase certeza. Pois é, aí a gente falando de política, né? Como em 2004 qual era o governo? Quando você vai vendo quando os direitos são construídos e vê quais são os governos que estavam, a gente vê a importância da política na busca dessas conquistas. E aí a Caixa lá em 2004 permitiu isso, os demais bancos foi na CCT em 2009, né, que foi instituída a cláusula 47, e aí todos os direitos que eram estendidos a companheiros heteroafetivos foram estendidos aos homoafetivos. E aí licença maternidade, licença paternidade, tudo aquilo a gente conseguiu. Na convenção coletiva do ano passado conseguimos mais algumas coisas, temos priorizado muito, priorizado na luta os companheiros e companheiras trans, porque eles são realmente os que a gente já percebeu que são os que mais sofrem preconceito, inclusive das comunidades LGBT. Exatamente. Né? E especialmente de fora, tem gente que simplesmente não aceita, como se dependesse da aceitação dela a existência de uma pessoa. E as pessoas trans, a última pesquisa que eu tinha visto do levantamento do GES, elas, em termos de formalização do contrato de trabalho, elas não chegavam a 4%. Né? O restante era muito informalidade, muita gente na prostituição. Elas não conseguem concluir os estudos, né? A gente estava falando disso. E aí a gente tem algumas cláusulas na convenção coletiva que são destinadas para as pessoas trans, de incentivo, e é muito triste, né, porque a nossa categoria tem quase 500 mil trabalhadores, e no último levantamento que os bancos fizeram, acho que estava em torno de 200 e poucas pessoas trans nos bancos. Mas é isso, não tem estudo, não tem nem acesso para conseguir entrar no banco. Mas estamos no pioneirismo aí da luta por direitos LGBT. Tem algumas coisas que dificultam muito, né? Por exemplo, os pretos e as mulheres. Na ficha de cadastramento dela nos seus empregadores, já está lá dizendo se ele é preto ou se é mulher. Uhum. Pergunta lá qual é a raça, qual é o sexo. A pessoa da comunidade LGBT, ela não tem essa informação. A gente não consegue levantar essa informação. Uhum. E mesmo quando se faz, agora a gente tem um censo da diversidade para fazer, que há de servir para a gente como respaldo para a gente traçar estratégias, mas muitas pessoas, especialmente aqueles que não são muito, como é que eu posso dizer? Que não são muito estereotipados. Né? Essas pessoas se escondem dentro da própria capacidade que elas têm de mimetizar, né? De ficar ali disfarçadinhas, e elas não se acusam que são parte da comunidade. E isso também dificulta para a gente conseguir, porque essas pessoas, justamente por serem mais padronizadas, elas acabam tendo uma aceitação maior e poderiam puxar mais a comunidade, mas elas se aproveitam e se escondem. Mas isso também mostra como é uma questão social, né, para além do mercado de trabalho, porque isso também é fruto de uma opressão que vem antes do emprego, de estar no trabalho, né? Na vida dela, ela tem problema com isso, então como é que ela vai se registrar, se assumir ali? E o medo dela de ser demitida no dia seguinte, Exatamente. seu colega de trabalho não querer mais dividir um vestiário com ele. Exatamente. A gente que é da Caixa tem essa vantagem. Eu botei muito a cara com muita facilidade porque a gente estava na Caixa. E na Caixa, assim, eles podem me tirar a função, me descomissionar, me transferir, mas não vão poder me demitir. Mas a gente sabe, na nossa trajetória, que tem um preço diferenciado e um pouquinho mais alto, no mínimo. Atrasadas, né? Exato. Você me contou uma vez sobre o uso do usar brinco, né? E são opressões pequenininhas que, se você vai falar, não, gente, você está sendo também
Ai, tá de frescura. Isso aí não. Isso é só uma brincadeira. É só essas brincadeiras. Nos de 3 tanto de- primeiros anos de Caixa, o meu marido chamava Margarete para o pessoal do trabalho, porque senão ia ser complicado. Pois é, né, gente? Que coisa, né? Isso Bom, afeta e a nossa agora- autoestima, isso afeta a verdade. nossa produtividade. Saúde mental. Nossa, A garantia do nome social é super importante também para Nossa, essas sim. pessoas, não é? Imagina Bom. você ir numa agência bancária e ser chamado pelo nome que não é seu. Assim como É. ser no Exato. posto de saúde. Você não volta naquele banco, né? Exatamente. Ou você até volta, mas com uma vergonha, porque você precisa voltar com uma vergonha profunda, né? E aí, cada vez mais você vai vendo os usos dos aplicativos bancários e tal, também tirando o emprego dos bancários, exato. né? E também entrando numa outra parcela, porque se você vai ser bem, entre aspas, né, atendido pelo aplicativo, não é bem atendido, mas você não passa por isso, por que você vai optar o constrangimento de ir à agência bancária? Então, todos os atendimentos presenciais também precisam entender que você não pode jogar aquela pessoa para fora, né, do Muito mundo, né? importante. Então, porque aquela pessoa hoje em dia, vai recorrer a outro local. Então, é importante também a gente pensar nisso no nosso dia de trabalho. Por que a gente está tratando aquela pessoa mal? Por que a gente está usando? Porque para você, às vezes, não é tratar mal, mas para outra é tratar completamente mal, né? Se a gente chama a Xuxa de Xuxa, por que a Joana não pode ser Joana, a Maria não Perfeito. pode ser Maria? Por quê, né? E quando a empresa, o banco, aplica políticas de diversidade, isso também educa os funcionários a fazer isso com o público que está Sim. atendendo. Sim. Né? Se eu tenho ali uma promoção, a Caixa tem, né? Se eu tenho uma promoção, uma política de diversidade ativa para os funcionários eles já se sentem familiarizados com Sim. aqueles termos, com as melhores formas de tratamento, e aí quando, então, recebe uma pessoa LGBTQIAPN+, especialmente uma pessoa LGBTQIAPN+, que seja negra, que seja uma mulher trans, uma travesti, eu já tenho contato com essas informações, eu já me sinto mais preparado para atender esse cliente se sente acolhido. Eu vou voltar a falar mais um pouquinho só dessa questão da política e como influencia nessa questão do tratamento. A gente, nos primeiros governos, né, Lula 1, Lula 2, Dilma e tal, a Caixa criou comitês de diversidade, inclusive foi como eu conheci meu cônjuge, pra gente poder... A gente é casado. E aí a gente achava que estava tudo bem, que era um caminho sem volta, Uhum. nessas comissões de diversidade. E aí mudou o governo, ainda com o Temer. Acabou com os comitês de diversidade. Não é assim, enfraqueceu, não, acabou, eliminou essa estratégia. E aí agora, quando voltou novamente o Lula 3, aí a gente foi na mesa e falou, agora a gente quer no acordo, porque para vocês tirarem, vocês vão ter que falar com a gente. Porque da outra vez, como não estava em acordo coletivo, era uma norma, eles acabaram com a norma e a gente acabou com essa estratégia. Isso. Agora a gente está lá em acordo coletivo. Isso é uma coisa que os governos precisam entender. Não adianta fazer somente decretos portarias, é preciso estabelecer a lei, é preciso você ter legislações no Brasil, porque senão é o tempo, né? Vai lá, acaba com o decreto, mudei. Eu lembro que Dilma tinha feito uma proposta de política nacional de participação social, que era interessantíssima. Até me chegou, a primeira coisa que ele fez é acaba com os conselhos, acaba com as conferências. Esse acaba com a ideia de participação social do Brasil, né? Na educação eu fiz parte de um grupo de trabalho no Ministério da Educação como sociedade civil há um tempo atrás, e uma das coisas que a gente conseguiu conquistar no Brasil era que nenhum livro didático do Brasil mais pudesse ter, na hora de você contratar, porque o governo federal não escreve o livro, ele contrata os livros, mas dizia nos editais de contratação que não poderia mais ter nenhumas questões, né, discriminatórias. Então, não poderia colocar a mulher como sendo papel de doméstica, né? Porque esse era o papel que a mulher tinha nos livros didáticos quando eu era criança. O negro como sendo, quando ele tem sendo escravizado, ele gostasse daquilo. O índio como sendo, não gostasse de trabalhar. E também nas famílias LGBT, famílias homoafetivas. Então, tudo isso entrou numa política do Ministério da Educação, onde o Brasil não poderia nunca mais ter livros didáticos que continuassem a usar esses estereótipos, continuassem a usar discriminações. Que bacana. Uma das coisas que o Temer acabou também quando entrou, porque era uma portaria do Haddad, então ministro da Educação. Isso nunca foi refeito. O governo voltou um governo democrático, popular, mas também não voltou, porque o Ministério da Educação continua refém de setores conservadores. E a gente não tem avanços significativos na educação no Brasil. Se a gente falava que as travestis não conseguem chegar no mercado de trabalho, se não tiver política de educação séria, não vai resolver. Aí eles criaram um GT de bullying agora. Como se o problema da transfobia, da homofobia fosse bullying. Bullying não é, bullying é entre pares. Né? Sequer sabe o que está fazendo dentro do Ministério da Educação. É uma loucura o que a gente está vivendo, né? E muitas vezes a nossa pauta, a nossa comunidade é usada como moeda de troca política, infelizmente. Isso é horrível, gente, porque de verdade é um absurdo. Moeda de troca, gente, é demais, né? Mas, enfim. Eu quero que vocês olhem para o futuro agora. Imaginem um futuro. Nesse futuro, o que vocês veem?
Vitor. Eu vejo um futuro maravilhoso, eu sou super otimista. Ai, que bom. Até no momento LGBT, eu sou talvez das pessoas mais otimistas, assim. Porque a gente vai. Óbvio que a gente viveu, e você vê alguém do movimento LGBT, alguma liderança, algum ativista, normalmente são pessoas que sofreram violências e violações. Nossa comunidade sofre violência e violação diariamente. Mesmo aqueles que às vezes não percebem tão nitidamente isso, né? Tem gente que percebe mais, tem gente que percebe menos, tem gente que sofre mais, né? Travestis andando na rua sempre sofrerão, porque são corpos diferentes da, entre aspas, normalidade colocada. Mas eu acho que a gente viveu, como eu falei no início, né? Há 30 anos atrás era completamente diferente. Quando eu entrei no movimento LGBT lá na minha cidade, sou de Niterói, no Rio de Janeiro, quando eu entrei no movimento LGBT porque tentaram praticar um ato de violência contra mim, quando a gente tinha diversas dificuldades, e hoje eu vejo a minha cidade, a gente realiza parada LGBT, a gente tem coordenação LGBT, eu dirijo o museu da minha cidade, que é o símbolo da minha cidade, sabe? A gente tem ações afirmativas, tem, enfim, um monte de política, e tem uma comunidade que anda na rua de mão dada e que tem menos medo. Não é que o medo acabou, não é que a sociedade está resolvida, mas a gente tem menos medo, a gente consegue ter conquistas, a gente consegue ter felicidades, né? E às vezes dentro do nosso próprio sofrimento a gente consegue mostrar a nossa felicidade, que as paradas do orgulho estão aí para mostrar isso pra gente. Como a gente vai pra rua, é feliz, se diverte e luta se divertindo, o que é uma diferença de muitos movimentos. A gente vai, na nossa luta, também o nosso corpo, a nossa felicidade. Então eu sou super otimista, porque eu acho que a comunidade LGBT é uma comunidade feliz, uma comunidade que conquistou seus direitos com a felicidade. E eu acho que a gente tá vivendo, dentro dessa disputa cultural da sociedade, nós estamos ganhando. Eu acho que nós não estamos perdendo. E nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, seja nas urnas, seja na concepção de sociedade. Eu não acho que a gente está perdendo a luta em momento algum, nós estamos ganhando. Às vezes a gente perde uma eleição pontual, a gente perde uma cidade, perde um deputado. Perde uma batalha, mas não perde a guerra. Mas não perde a guerra. A guerra será vencida por nós, porque nós não queremos um mundo somente de LGBTs. Nós queremos um mundo com LGBTs. E essa é a diferença de nós para eles. Que lindo. Até É me isso aí. arrepiei, gente. É isso De aí. verdade. Isso é lindo, né? E você, Rogério, o que você pensa no futuro, assim? O Vitor é otimista, eu sou sonhador. Vamos. Mas eu sonho com os pés no chão. Uma coisa que eu sempre queria estabilidade nas coisas. Acho que todo mundo preza um pouquinho porque dá uma certa paz. Mas o fato é que a estabilidade, via de regra, é ilusória, né? E para mim, o que fica permanente, como a mudança, né, é a luta. A luta ela vai ter que ser sempre. Então o futuro que eu sonho é um futuro com cada vez mais pessoas engajadas na luta. Os trabalhadores engajados nas suas lutas, os LGBTs engajados nas lutas dos trabalhadores, porque eles também são, e nas lutas das suas pautas. É isso, o meu sonho é que as pessoas se organizem mais, né, se cheguem. Às vezes eu acho que a gente se perde internamente, né, na esquerda. A gente fica ali rodando atrás do próprio rabo, perdido nas nossas burocracias, e às vezes a gente esquece um pouco qual é o propósito. E tendo essas pessoas, sabendo qual é o propósito delas, que é lutar por igualdade, pelo direito de viver, eu acho que isso, com o tempo, a gente vai unificar cada vez mais as pessoas e garantir esse futuro que o Vitor também quer. Que bom. E você, Jerônimo? O meu digníssimo roubou minha palavra. Seria a luta também. Porque eu acho que a gente segue, eu concordo totalmente com você, a gente só caminha para frente, né? Por mais que eventualmente tenhamos algumas perdas, mas a gente está andando para frente. Mas eu acho que sempre vai haver a ameaça às nossas conquistas, simplesmente porque nós somos diferentes da heteronormatividade, né? Mas eu vou então propor que o futuro seja de compromisso com a conscientização. E aí eu falo não só de fora para dentro das comunidades, mas especialmente dentro das próprias comunidades, né? A gente é importante a gente lavar a roupa suja dentro de casa, mas assim, a gente está comunicando para um público que é um público de luta, é um público de engajamento, e é importante a gente pensar que as lutas, cada letra da sigla LGBTQIAPN+, traz consigo uma individualidade, uma história particular dessa letra, e essas lutas, elas se encontram, né? Pessoas, quando a gente fala de Stonewall, que é o evento que dá ao dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, a gente pensa que foram duas travestis que lideraram essa luta, uma latina e uma negra, né? Então, assim,
nós das comunidades LGBTQIAPN+, precisamos lembrar sempre do protagonismo de pessoas negras e de mulheres trans e travestis nessa luta, nessa linha de frente. Então eu acho que a conscientização tanto da sociedade como um todo, com as nossas existências, mas principalmente nesse momento que a gente está conversando, a conscientização de cada pessoa LGBTQIAPN+, com a luta coletiva, com a luta da sua história, mas com a luta coletiva de toda a sigla, para que não seja só a violência que nos una enquanto sigla, né? Que seja a luta contra essas violências que faça com que a gente se encontre. Perfeito. Bom, ainda não acabou, tem mais um pouquinho. E eu queria perguntar para o Vitor. Você falou de conferências, né? Que a gente vai ter uma conferência agora nacional de mulheres, né? Tem alguma perspectiva de ter conferência da população LGBT? Você que está coordenando esses processos? Tá acontecendo, estão tendo as conferências nacionais LGBT. Estamos indo para a 4ª Conferência Nacional, vai ser em outubro, em Brasília. Vai ser em outubro. Os estados, tem estado que já realizou suas conferências. Eu estive no Macapá outro dia também, eles já realizaram lá. Tá tendo de Belém, né? Do Pará, na verdade. A do Rio, a estadual é em agosto, setembro. Agora já me perdi nas datas, mas tá. A gente nem ouve falar, né? É isso, né? Nós continuamos sendo invisibilizados também nas conferências, mas está tendo processo de conferências, várias cidades estão organizando, regiões, aqui o estado do Rio está fazendo também. E na Conferência de Mulheres também nós estamos participando, né? Porque existem conselheiras mulheres travestis, transexuais, né? Mulheres não é só o gênero feminino que a gente conhece normativo, né? Isso aí. Mas há gêneros femininos e mulheres em várias outras questões. Então, a nossa companheira Bruna Benevides, por exemplo, que é presidenta da ANTRA, Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela é a conselheira nacional das mulheres, ela está também organizando a Conferência Nacional das Mulheres. Eu acho que a gente está vivendo um processo que é importante participar, né? Mas é importante também o governo entender que as conferências precisam ser respeitadas. A gente, por exemplo, fez a primeira Conferência Nacional de Cultura LGBT, que aconteceu ano passado, no início desse ano, em Belo Horizonte, e depois fizemos a Conferência Nacional de Cultura do Brasil. E a Conferência Nacional de Cultura LGBT, primeiro que foi um marco, né, ter sido a primeira, referendada pelo governo, e a gente tirou de lá muitas boas propostas e levamos para a Conferência Nacional de Cultura. Eu tive o prazer de ser o delegado para essa conferência, e lá fizemos uma aliança com o movimento hip hop, que foi uma aliança mais impensável há 10 anos atrás, por exemplo, era impensável, mas que hoje foi uma aliança lindíssima e que nós conseguimos aprovar a proposta mais votada da história da Conferência Nacional de Cultura. Foi do movimento LGBT com o movimento hip hop. Mas, infelizmente, no dia seguinte, o Ministério da Cultura simplesmente rasgou tudo que foi deliberado pela conferência e falou: agora vamos começar a discutir o Plano Nacional de Cultura de novo. E aí não dá para você mobilizar a sociedade, ir para a conferência, decidir, e o governo ignorar a participação da sociedade civil. É preciso que o governo reconheça a participação da sociedade civil como algo importante, salutar para a construção da democracia brasileira. O Ministério da Cultura é um desastre, foi um desastre o que eles fizeram naquele momento. Não adianta só dizer, bonito, viemos aqui, viemos para a conferência. É preciso ter respeito à sociedade civil. Nada para nossa vida foi dado de mão beijada. Nenhum governo, nenhum partido, nenhum parlamentar, ninguém deu nada pra gente. Tudo é fruto da nossa luta, né? A classe trabalhadora sempre soube disso em qualquer lugar do mundo. Só se conquista direito com luta, né? Patrão não dá nada de mão beijada, governo não dá nada de mão beijada. Também no movimento LGBT é a mesma coisa. Então acho que a gente precisa continuar indo às conferências, mas exigir que o governo cumpra aquilo que a gente deliberar. E meninos, vocês acham que tem mais alguma coisa que vocês gostariam de abordar? Alguma temática, assim? Eu queria aproveitar, já que você falou de conferência, a gente tem os encontros nacionais da CUT, né? Como você falou que eu faço parte do coletivo da CUT, e a gente teve agora em junho, e normalmente ele acontece em São Paulo, perto ali da Parada do Orgulho, e depois o pessoal vai pra Parada. Mas esse ano a gente teve a primeira vez, antes do dia da Parada do Orgulho, a gente fez a Marcha dos Trabalhadores LGBT. Né? Foi a primeira Marcha Nacional dos Trabalhadores LGBT em São Paulo, antes da Parada do Orgulho. Enfim, a gente tá se organizando e não vai parar, não. Que bom. Eu tive enorme orgulho de estar lá. Que legal. Eu queria falar pela comunicação mesmo, das comunidades LGBTQIAPN+, para as comunidades LGBTQIAPN+. Um dos meus podcasts, a gente está num hiato nesse momento, um hiato que está durando um momento grande. Na verdade, hiato é a palavra chique para falar estamos parados. Mas era um podcast jornalístico que fazia uma curadoria de todas as notícias que saíam diariamente sobre as comunidades LGBTQIAPN+, e comentava, e esse podcast ele era apresentado por 7 pessoas diversas. Tínhamos apresentadoras
travestis, apresentadores trans, pessoas não binárias, de diversidade racial, e a gente sentia muito essa dificuldade de ser ouvido pelas pessoas LGBTQIAPN+. Então é muito importante que pessoas LGBTQIAPN+, valorizem a comunicação que é feita para elas e sobre elas, né? E importante também que as pessoas em geral valorizem a comunicação que é construída por pessoas LGBTQIAPN+, para pessoas LGBTQIAPN+, porque normalmente a gente tem uma coluna do site que é sobre diversidade, e aí é um conceito de diversidade muito genérico, não se aprofunda, não se especializa naquela comunicação. A gente tem sempre 1% de todo um trabalho de uma grande mídia voltado para as comunidades LGBTQIAPN+. Então, é muito importante quando nós estamos construindo uma comunicação voltada para a gente, falando sobre a gente, falando de lutas, de oportunidades de emprego, que as pessoas das nossas comunidades também se engajem mais nas coisas que a gente produz, que a gente fala, porque é sobre nós, né, pra gente. Sim, ninguém fala por nós, né? Exatamente. É como eu falo, eu sou mulher, né? A gente só avança quando a gente tem representação, né? Exato. Na política, nos sindicatos, em todos os espaços. E nas mídias, né? Porque nas mídias é fundamental, porque é isso, né? Ninguém sabe a minha dor, né? Ninguém sabe a dor de vocês. Cada um de nós conhece a nossa dor. E eu quero falar com você que está nos assistindo. Nós temos orgulho daquilo que a gente constrói, né? Porque somos uma categoria que somos organizadas nacionalmente, conseguimos conquistar avanços na nossa convenção coletiva. Temos lá, fomos a primeira categoria a ter o plano de saúde para o casal homoafetivo, quer dizer, nem se pensava, né? A gente tem uma mesa de diversidade que discute o tema há mais de 20 anos, gente, é muito tempo, né? E as conquistas, elas vão vindo, né? Lentamente, mas elas vêm. Então, você que está nos assistindo, acredite. É possível, sim, sabe? Porque, se ame, se cuide. Não permita que ninguém distrate você. Denuncie. Sabe? Denuncie, isso é fundamental. No sindicato, a gente tem o Basta, que atende mulheres vítimas de violência doméstica, e nós ampliamos para a população LGBT. Porque, né? A gente tem uma população que não sei se mais ou menos, porque as estatísticas são meio escondidas, né? Meio subnotificadas. Então, a gente entendeu a necessidade de ampliar esse atendimento para a população LGBT, sabe? Porque é uma situação muito delicada, né? É um ser humano, sabe? É um ser humano e precisa ser respeitado, não importa. Ame. Cuide, denuncie. Você está vendo alguma coisa, sabe, alguma agressão, ajude, denuncie. Não permita que isso aconteça, porque quando a gente fecha os olhos, a gente é conivente com aquilo que está acontecendo. E isso é muito importante. Então, assim, eu deixei todo mundo muito à vontade, gente. A gente conversou, eu estou aprendendo com ele, gente, porque, né, a vida é um aprendizado constante. E são muitas lutas para dar conta, né? Então a gente está ali o tempo inteiro aprendendo com todas elas. Verdade. Então eu aprendi muito com vocês hoje e quero aprender mais e quero dizer que o amor é a coisa mais importante que tem, sabe? Então você vê uns discursos muito falando de amor, mas com nenhum pouco de amor, né? Na verdade, fala da boca para fora, mas na verdade não pratica nem um pouco, né? Porque amar significa respeitar. Aquela história do que faz fala tão alto que não dá para ouvir o que diz, né? Pois é isso. Então a gente está finalizando o nosso podcast, e aí eu queria que vocês fossem para as considerações finais, podem falar o que vocês desejarem. Quero dizer para vocês que podem contar com a Federa RJ, a gente está junto nessa construção e a gente tem um compromisso, né? Compromisso com a verdade e compromisso com a luta. Pode falar, Vitor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente sempre
que o mundo precisa ter lado sempre, que nunca mais voltemos a uma possibilidade fascista no poder, que nunca mais tenham pessoas antidemocráticas e que quem pratica atos antidemocráticos não tem anistia nesse país. Que a gente vá a fundo e continue vivendo e construindo um país que consiga respeitar todas e todos. É um orgulho, por exemplo, nesse país a gente ter uma presidenta de banco público lésbica assumida. Isso é um motivo de orgulho para a nossa comunidade. Que bom saber que finalmente uma mulher como ela conseguiu chegar à presidência de um banco desse país. Eu sou cliente do Banco do Brasil, então eu tenho um enorme orgulho de ser cliente. Desde os 14 anos eu tenho uma conta no Banco do Brasil, que eu tenho um enorme orgulho de saber que um banco público do meu país, o primeiro banco desse país, tem uma mulher lésbica na sua presidência, mulher super competente, ela não está ali porque ela é lésbica ou porque ela é mulher ou não é, mas isso é um simbolismo importante para nós. Saber que todos nós podemos chegar a todos os postos, da onde a gente desejar, da onde a gente quiser, e não é meritocracia, né? É por luta, por reparação histórica, é porque a gente também constrói esse país. Representatividade importa, né? Muito. Obrigada. Vamos, Rogério. Vou tentar ser presidente da Caixa para levar a conta do Vitor. Então, para mim, assim, a mensagem que eu deixo é, primeiro, agradecer a Federa, né, pela realização desse podcast. A gente precisa produzir, né, mais conteúdo. Agora, assim, as pessoas elas precisam entender que a luta pelos direitos delas tem que ser uma parte da vida delas. Elas não podem terceirizar a própria vida. Elas precisam se organizar. Então, assim, se organizem, e aqui puxar a brasa para minha sardinha, né? No site dos bancários do Rio, a gente divulgou hoje um vídeo, tem lá o QR Code para você que é da comunidade LGBT aqui do Rio, que é bancário. Só entrar lá no QR Code e fazer parte do nosso coletivo para a gente começar a se organizar mais e mais. Maravilha. Primeiro, Jerônimo. queria muito agradecer. Tá sendo muito importante. Eu não gravava nada há muito tempo. Eu até postei hoje no Instagram, vai fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, que eu tava com muita saudade, né? De microfone, de estar aqui debatendo e conversando sobre a gente, sobre a nossa luta. Queria dizer que somos todos classe trabalhadora, né? Então, as esquerdas debatem há algum tempo sobre nós estamos muita subdivisão, né? Na verdade, não é muita subdivisão, só que é importante que todas as pessoas da classe trabalhadora se sintam vistas, que tenham sua luta reconhecida. Então, no final das contas, somos todos classe trabalhadora, mas que é importante a gente olhar para as individualidades, para as histórias mais individuais, para que todo mundo se sinta contemplado. E um recado final é que, se você é contra o casamento gay, é só não aceitar o pedido de um gay para casar. Ótimo, perfeito. Bom, gente, estamos finalizando mais um podcast da Federa RJ. Quero contar com você. Curte, compartilha, comenta e vem com a gente para a luta. Tchau, tchau.